O quão resiliente é a economia do México? Entre exportações em queda, inflação anual e questões ambientais, o México pode aguentar tudo isso? Meu convidado de hoje é Jonas Rama. Jonas, a taxa anual de inflação do México atingiu um nível baixo recorde no começo de outubro, com pouco impacto do peso acentuadamente mais fraco. O peso mais fraco ainda é visto como um estimulante para impulsionar a economia e ainda é um benefício para o México. O peso mexicano caiu 20% no ano passado, atingindo uma baixa recorde, a 17,34 por dólar em setembro. Esse é o menor nível desde 1993. Então isso foi algo novo para a economia mexicana. A inflação tem estado sob controle, e é importante dizer que a inflação tem sido uma característica distintiva da economia do México. O presidente do Banco do México, Agustín Carstens, e seu conselho são conhecidos por serem um dos bancos centrais da América Latina mais ortodoxos economicamente. O que é interessante é ver que, apesar do fato da taxa de inflação anual ter caído abaixo da taxa de 3% no início de julho desse ano, a taxa de inflação de 2,46%, atingida no meio de outubro de 2015, é a mais baixa desde 1968. E um custo de empréstimo de 3% desde junho de 2014, que também é um nível baixo recorde, mas é uma ponte para impulsionar o crescimento econômico. Nós vemos que a segunda maior economia da América Latina continua a mostrar fraqueza econômica. A previsão de crescimento de 2015 não ficou em torno de 2,3%, o que representa um corte de mais que 1 ponto percentual em relação ao começo do ano ou dezembro de 2014. O que nós vemos é uma falta generalizada de pressão de preços. A inflação caindo para baixas históricas, mesmo que esteja caindo dos custos de serviço, as reformas e os impactos negativos, e o preço mais baixo da gasolina também se acentuou. Em outubro, nosso governo eliminou o desconto sazonal de eletricidade. Então tudo isso, de fato, tem impacto na inflação e no nível mais baixo de inflação. A não ser pelos preços de bens duráveis, eu não vejo o peso mais baixo ter efeito significativo sobre a inflação. De maneira geral, as equities mexicanas devem obter apoio da inflação ancorada e de suas repercussões, pois a economia americana está crescendo e se recuperando. Eu acho que o Banco do México deve ter expectativas de um peso mais fraco, o que teria um impacto positivo na economia. A economia do México deve passar por um período de aceleração modesta em 2015. Sua performance deve ser certamente a melhor entre as economias latino-americanas no ano que vem. Eu acho que o Banco do México pode ser paciente em relação aos aumentos de taxas futuros, dado que sua taxa de inflação atual está abaixo da volatilidade do peso mexicano. O déficit comercial do México continua a aumentar por causa das exportações em dólar em queda. O Société Générale estimou que as importações devem ter contraído menos 5,4% ano a ano, enquanto as importações devem ter caído por menos 2,5% ano a ano. É esperado que o México siga o Fed e aumente as taxas. Mas você acha que o México está pronto para um aumento de taxa num futuro próximo? Após a crise do petróleo, tanto a conta externa quanto as finanças públicas do México, o déficit comercial é estimado. A previsão mais recente feita pela Comissão Econômica da ONU para a América Latina e Caribe foi de cerca de 14,5 bilhões de dólares, 12 bilhões de diferença em relação ao déficit de 2014. A indústria e a demanda doméstica logo irão ganhar velocidade, eles disseram, aproveitando o dinamismo do crescimento americano. Novamente, por causa da inflação baixa, não há necessidades de um aumento até dezembro em conjunto com o Fed nos Estados Unidos. Alguns analistas esperam um aumento máximo de 25 pontos base para o primeiro trimestre de 2016, e é atualmente um cronograma razoável. No entanto, eu acho que a não ser que haja um movimento econômico para a economia voltar a crescer, com alguma pressão inflacionária, eu acho que no curto prazo vai ser muito difícil haver um aumento nas taxas de juros. Então, nós talvez tenhamos que esperar passar o primeiro trimestre de 2016. O furacão Patrícia atingiu a costa do México na sexta-feira. Foram estimados danos de 3 bilhões de dólares. O quão vulnerável está a economia do México? O México tem resiliência para atravessar esses eventos?
Felizmente, o pior não aconteceu, como as notícias reportaram. Eu acho que hoje em dia, a economia mexicana tem as condições necessárias e a resiliência para enfrentar desastres naturais. A economia pode não estar com a performance que esperávamos, mas isso é principalmente devido a combinações de fatores externos e certas reformas internas que são necessárias. No entanto, eu acho que em termos de emergência, a economia tem as condições para responder esse tipo de desafio, particularmente desastres naturais. Nós certamente veríamos um aumento nos níveis de gastos em parte do governo na tentativa de consertar os danos. Certamente veríamos alguma pressão inflacionária no setor de construção civil. No entanto, eu acho que o país poderia lidar muito bem com desastres naturais. Felizmente, esse não é o caso. Mas eu acho que, de maneira geral, os fundamentos da economia do México estão bons e eles estariam em condições de enfrentar desafios dessa natureza. Jonas, muito obrigada pela participação. Nossa entrevista chegou ao fim. Continue ligado na Dukascop TV para saber das últimas atualizações. Até mais!